Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, convocada por ato da Presidência, número 18, de 22 de novembro de 2021, para promover a discussão do projeto de lei complementar 03/2021, que institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, juntamente com os vereadores, autoridades e público presente. Aproveito para cumprimentar e agradecer os vereadores presentes: Alexandre Cobra Cirino Nicoliello Vêncio, Dionísio de Gênova Júnior, Douglas Henrique de Azevedo Terra, Edson de Souza, Fábio Alex Nunes, Fernando Augusto Vieira de Souza, Fernando Pereira Cirquia Júnior, Gerson Alves de Souza, Jonas Campos de Lima, José Carlos Silva Beitum, Nivaldo dos Santos, Rogério Garcia do Nascimento, Vinícius Guilherme Simile e Viviane Aparecida Delmassa Martins. Os que ainda não realizaram sua inscrição e desejam fazer uso da palavra, a nossa servidora Natália está pegando os nomes de quem tem esse desejo. Fazendo parte aqui da mesa diretora dos trabalhos, além de mim, o vereador Gerson Alves de Souza, que foi convidado a secretariar os trabalhos, é integrante da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, assim como o vereador Jonas Campos de Lima, aqui à minha direita, que é o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. E o vereador à direita dele é o Vinícius Simile, que é o nosso presidente da Câmara Municipal. Considerando que, não obstante os ofícios encaminhados ao Poder Executivo e seus representantes para que viessem a essa audiência pública explicar a exposição de motivos, e as razões pelas quais esse projeto foi apresentado, nós não contamos com a presença de nenhum deles aqui, então eu solicito ao vereador Gerson Alves, convidado a secretariar os trabalhos, que faça um breve relato do projeto de lei em questão. Prefeitura Municipal de Assis. Exposição de motivos do projeto de lei complementar número 003/2021. Senhor presidente, Pela ordem, vereador Gerson Alves, por um lapso, eu não convidei, como é regimental, a presença de um representante da sociedade civil, e o faço nesse momento, já com as minhas escusas, convidando a compor a mesa diretora dos trabalhos, o professor Nilson Silva. Solicito ao vereador Fernando Cirquia Júnior que acompanhe o professor Nilson Silva até essa mesa. O vereador Gerson Alves pode prosseguir com a leitura da exposição de motivos do referido projeto de lei. Prefeitura Municipal de Assis. Exposição de motivos do projeto de lei complementar número 003/2021.
Ao excelentíssimo senhor vereador Vinícius Guilherme Simile, presidente da Câmara Municipal de Assis. Senhor presidente, encaminho para análise e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal de Assis a inclusa propositura, que tem por finalidade instituir taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, nos termos da Lei Federal número 14.026/2020, que altera a Lei Federal número 11.445/2007. A presente propositura vem promover adequações ao texto anteriormente enviado a essa Casa de Leis, objetivando melhor ajustar a aplicação da lei ao sistema tributário municipal, simplificar e tornar mais clara a fórmula de cálculo para apuração do valor mensal da taxa, ora citada, e principalmente definir valores fixos, com vistas à redução da taxa a ser lançada e cobrada dos proprietários de imóveis. Para melhor entendimento, enviamos em apenso os anexos que farão parte da integrante lei. Na oportunidade, esclarecemos também que os fatores de incidência foram adotados, utilizado como parâmetro o consumo médio de água, o qual será fornecido pela concessionária prestadora de serviços de água e esgoto, a Sabesp. Por se tratar de outro serviço de saneamento básico, na forma do que estabelece o artigo 35 da Lei Federal número 11.445/2007, alterado pela Lei 14.026/2020. Reafirmamos que a instituição da taxa, que será utilizada para custear as despesas de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados no município, está sendo proposta, tendo em vista a obrigatoriedade pela Lei Federal número 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico. Os municípios brasileiros que não cobrarem a referida taxa precisarão criar esses tributos para aplicação em 2022. Portanto, nossa cidade é uma das que terão que se adequar à nova legislação federal, que busca, com a medida, garantir sustentabilidade financeira a esses serviços prestados nos municípios. Asseveramos que o não cumprimento desta exigência configurará renúncia de receita, a qual, nesse caso, pode gerar punições para os gestores públicos. Assim, transcrevemos o artigo 35, parágrafo 2º da Lei Federal número 14.026, que atualizou o marco legal do saneamento básico que consignou. Artigo 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar. Parágrafo 2º. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço, nos termos do artigo 12, nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, configurará renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço, do disposto do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. Deste modo, revela-se absolutamente necessária a apreciação da presente propositura pelo Legislativo Municipal, principalmente no que toca às consequências referidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste contexto, a aprovação da presente propositura se revela de interesse público, sendo que a cobrança da taxa tem como finalidade assegurar uma maior eficiência econômica na prestação do serviço de manejo de resíduos urbanos. Assim sendo, as receitas derivadas serão vinculadas especificamente para ocorrer com as referidas despesas.
Obrigado, vereador Gerson Alves. Eu gostaria de registrar aqui a presença de 2 ex-vereadores desta Casa de Leis, o Carlos Binato e o vereador José André dos Santos, que também nos honram com suas presenças. Aproveito a oportunidade para agradecer a deferência do vereador Jonas Campos de Lima em ceder que eu presidisse esta audiência pública, uma vez que fomos nós, eu e ele, que convocamos, eu quanto presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e ele enquanto presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, poderia também presidir esta audiência, mas me concedeu essa honraria. Muito obrigado, vereador Jonas. Dando prosseguimento, nós passaremos ao uso da palavra dos inscritos, que terão 3 minutos, conforme artigo 8º, parágrafo único da Resolução 163 de 2012, para se manifestarem sobre o assunto. Poderão usar esse microfone que está aí logo à frente. Eu solicito que o façam com o uso da máscara, uma vez que o microfone será de uso comum. Então, aí com a palavra, o senhor Felipe Fontana Porto, representando o Condurb. Boa noite, todos já me ouvem? Boa noite, eu gostaria inicialmente de cumprimentar aos nobres vereadores, na pessoa do Dr. Ramão, tá? E parabenizar pela organização da audiência pública, que eu entendo que é um dos principais instrumentos que garante a participação popular direta, e ele deve ser incentivado, tá? Por isso que a gente sente muito pela ausência da prefeitura, que eu entendo que seria um elemento indispensável, né? Mas, de toda forma, né, vamos continuar. Porque o que eu trazia aqui era, em especial, alguns questionamentos que eu entendo que poderiam ser respondidos pela prefeitura, tá? Então, eu vou fazer um relato apenas para que, caso algum vereador possa solucionar o questionamento, ou pelo menos oportunamente pedir que a prefeitura esclareça, tá? Um primeiro questionamento que eu acho que é de suma importância é que, ao contrário do que a prefeitura fala, não há essa obrigatoriedade, tá? O que há sim é que se você deixar de elaborar este projeto, alguns procedimentos devem ser adotados, tá? Procedimentos inerentes à renúncia fiscal. Contudo, não há essa obrigatoriedade indispensável, indisponível. E é por isso que a gente levanta assim, se esse é um momento oportuno para esse tipo de projeto, tá? Porque não estamos no melhor momento econômico e a gente pensa, será que esse é um momento oportuno, sabendo que ele pode ser adiado, que há essa possibilidade? Um outro elemento, assim, que seria interessante da prefeitura esclarecer é referente à forma de cálculo. Por quê? A Agência Nacional de Águas, ela estabeleceu a forma de cálculo. Tem uma resolução própria para isso. A prefeitura seguiu essa forma de cálculo? Eu acho que uma orientação federal é de suma importância que a prefeitura tenha, no mínimo, se pautado por ela. Um outro questionamento que eu havia trazido aqui é que a lei federal, ela traz basicamente, conforme o artigo que foi lido, ela traz basicamente 2 requisitos que devem ser levados em consideração para fins de fixação do valor dessa taxa. Os 2 requisitos são o nível de renda da população e a destinação adequada. Como que isso está sendo considerado? Por uma leitura superficial, inicial, dessa legislação,
eu não entendi que esse tipo de requisito está sendo respeitado da forma adequada, porque ele parece que ele é de suma importância. O nível de renda ele tem que ser levado em consideração como elemento primordial, porque você não pode, do nada, estabelecer uma taxa e desconsiderar qualquer tipo de elemento econômico, ainda mais quando a lei preceitua que esse é um elemento. Mais um minuto para concluir, por gentileza. Um outro elemento, assim, referente ao nível também de renda, que eu acho que é indispensável que a lei traga já em si quais serão os bairros que serão beneficiados por um menor ou maior nível de renda, para maior clareza e para maior transparência. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos a sua participação, senhor Felipe. E eu solicito aos presentes que, dentro do possível, mantenham o silêncio enquanto o convidado nosso aqui estiver fazendo a explanação, para que todos possam ouvi-lo. Convido agora a seguir o senhor Adevar Campana. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Sirkia Júnior. Vossa Excelência já destacou, mas eu gostaria de destacar de novo que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade enviou ofícios fazendo convites para que participassem dessa audiência pública, tanto o prefeito, quanto a secretária do Meio Ambiente, o secretário de Desenvolvimento Econômico e o Conselho do Meio Ambiente. Mas, infelizmente, nenhum acabou vindo para a reunião de hoje, por isso que a gente não tem ninguém para responder os questionamentos da população, uma vez que a matéria é de proposição e de interesse do Executivo, mas, infelizmente, não mandou nenhum representante para resolver e responder esses questionamentos por parte da população. Só para que fique registrado que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade fez esses convites e formalizou. Obrigado. Eu que agradeço, muito pertinente a sua observação. Com a palavra, então, senhor Adevar Campana. Boa noite a todos vocês, vereadores. Boa noite a todos vocês presentes nesta noite aqui. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade e vir aqui, doutor Ramon, para dizer que o amigo ali já explanou bastante coisas que eu iria falar aqui nesse discurso. Que esse projeto, sabendo que é um projeto já que vem do governo federal, um projeto de lei, mas várias cidades estão achando outro meio, sem ser esse projeto de lei, a cobrança da taxa. Vamos lá, R$6, R$7. A periferia, eu sou acostumado a viver na periferia, Alexandre, e está difícil para o menos favorecido. Tem pessoas na periferia, doutor Ramon, que estão cortando a energia deles e fazendo ligações clandestinas, como foram vistos nos noticiários. Muita gente da periferia não está tendo dinheiro para comprar o pé de galinha para fazer, doutor Ramon. Então, nós estamos ainda passando por essa pandemia, não acabou a pandemia, nós estamos vivendo a pandemia, e a cidade não está em pleno movimento. É fake news do nobre prefeito da cidade de Assis. Nem o trem rodou, patinou, o trem patinou. Então, não está em movimento a cidade de Assis. Muitas das vezes, eu tenho sido crítico, político, falando politicamente, criticando alguns vereadores, mas nunca pelo lado pessoal. Viu, senhor Tenente Gênova? Nunca vou levar para o lado pessoal. Sempre uma crítica politicamente falando. E eu acho, doutor Ramon, que esse momento é um momento não adequado para esse projeto de lei. A população de Assis não aguenta mais, a menos favorecida, pagar impostos. Não aguenta mais. Está passando por um momento muito difícil na periferia. Está sendo difícil. Muita gente trabalhando na informalidade. Sai cedo de casa, doutor. E às vezes volta com dinheiro para o alimento. E às vezes não volta com dinheiro para casa. Não consegue arrumar nada na informalidade. Está difícil. E queria também pedir autorização para terminar o meu discurso, se eu teria
30 segundos para expor um áudio aqui, se eu tenho essa autorização. Ainda o senhor teria, após esses 30 segundos, mais 1 minuto Tá. para concluir. Fique à vontade. Deixa eu achar aqui. Tá? Prefeito Zé Fernando e toda a sua equipe trabalha de noite, 24 horas, tá certo? E tem a turma aí, tem vereador dessa turma nova, né, turma? Essa turma nova que tá aí, essa turma, esses vereadores que ganharam agora, tem uma turminha aí também que é contra o prefeito, né? Essa turma nova de vereador que entrou, tem uma turminha contra o prefeito aí. Meu filho, acorda pra vida, né? Acorda pra vida, você precisa de voto. Então acorda pra vida, senão você vai rodar baiana, vai ficar aí, vai perder a eleição. Então saiba trabalhar. Tem vereador aí que tá achando que tá com a bola toda, não é assim? Vai rodar baiana também, viu? Vai rodar baiana. Cuidado aí, meu filho. Daqui uns dias eu vou dar nome aos bois, daqui uns dias eu vou estar falando na turminha aí. Essa turma nova aí que entrou. Meu filho, acorda pra vida, acorda pra vida. Tá aí, minha gente. Aquele abraço a todos vocês. Fala, Nilton Matos. Então, só para acabar com a minha explanação aqui, mais 30 segundos. Então, isso é inadmitível. Pessoas que têm os seus meios de comunicação ganhando diretamente e indiretamente de recursos, sendo pagos com dinheiro público, faltar com esse respeito com os vereadores que são contra o prefeito. Falar que, para rodar baiana, isso aqui não é um centro de candomblé, um centro de macumba, um centro de saravá. Eu acho que tem que ter respeito com vocês. E não está tendo respeito por parte daqueles que são do lado do prefeito, puxa-saco do prefeito que aí está. Eu acho que haveria de ter mais respeito com os nobres vereadores, principalmente aqueles que são contra certos projetos do prefeito. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o senhor Luiz Antônio Carvalho. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade e quero comunicar a todos os vereadores que todos os vereadores são funcionários da prefeitura, funcionários do povo, são responsáveis pela população de Assis, defesa de Assis. Portanto, eu quero esclarecer mais uma coisa. O povo não aguenta mais essa cobrança de impostos. Qualquer coisa vem imposto, qualquer coisa vem imposto. Por isso que nós estamos aí com a gasolina nesse valor, carne nesse valor, a população da periferia não aguenta mesmo, como disse o nosso amigo ali. Quem ganha R$500, acha que pode pagar R$5 de imposto? Não tem condições. Portanto, eu quero esclarecer a todos que todos os vereadores são funcionários do povo. Abra os olhos, veja bem o que vocês estão fazendo. Tem outras oportunidades para fazer essa cobrança. Vamos resolver de uma forma sensata e mais com capacidade de resolver. Muito obrigado a todos. Dando prosseguimento a essa audiência pública, convidamos o senhor Conrado Arcolese. Boa noite a todos, cumprimento a todos e os vereadores em nome do Dr. Ramão. Gostaria de abordar alguns pontos, como bem salientado pelo vereador Fernando Sirkia, na questão, primeiro, da ausência de um representante da prefeitura aqui. Não é possível um projeto de lei complementar, que não é a mesma coisa que um projeto simples, aprovado todos os dias aqui pela Casa. Esse projeto de lei complementar não tenha pelo menos um representante da prefeitura. Não estou exigindo aqui
o senhor prefeito, o senhor vice, mas pelo menos um representante, seja um secretário, alguém responsável. E isso é um absurdo, na nossa opinião. Como bem ressaltado aqui também, acho que a questão o principal ponto desse projeto seria na progressividade. Hoje a prefeitura não tem meios de saber, meios tem, vamos pensar assim, mas efetivamente não consegue fazer o levantamento dos grandes geradores de lixo. Vamos pensar em relação à população. É justo, fazer uma pergunta simples, é justo aqui eu, cidadão comum, que gera meu lixo normal, pagar mais ou menos o que uma grande empresa paga? Claro, o valor não é o mesmo, mas eu estou falando, não é proporcional. Então, na nossa visão, proporcionalmente, quem gera mais, no caso, acreditamos, sejam as grandes empresas, os grandes empreendimentos da cidade, do que o próprio cidadão comum. E é muito vago o projeto sobre isso. Então, quer dizer que eu, cidadão, vou pagar proporcionalmente o valor de uma grande empresa? Cadê a cobrança para essas grandes empresas? Eu não estou falando aqui do comércio, pequeno comércio, você que tem um pequeno comércio ali, uma pequena loja. Não, estou falando das grandes indústrias mesmo, da gente que tem, gente assim que gera lixo. O grande gerador de lixo hoje não é o cidadão comum. É um mito isso, achar que é o cidadão comum quem mais consome água, quem mais consome... Hoje são as grandes empresas, os principais responsáveis por isso. Então, na nossa opinião, a progressividade é o principal ponto a ser atacado, e que o projeto não faz isso. O que falta, na nossa opinião, é uma coisa simples. A palavra simples, mas não tanto. Gestão. Imposto é a última coisa que se deve cobrar do cidadão. Última. Não tem saída, acabou o recurso. Estado de guerra, qualquer estado de necessidade. Precisamos fazer um sacrifício. Vamos, então, cobrar um imposto. Mas esse é o caso aqui? Deixa esse questionamento. É o caso. Estamos aqui numa situação atípica. Alguém vai falar, mas é pandemia, mas é não sei o quê. Não. É um caso, é um estado de necessidade, guerra, sei lá, que a gente precisa criar esse imposto. Não tem forma, sei lá, da gestão trabalhar melhor mesmo. Tirar de alguma outra área não essencial, uma área que está muito... Para concluir, por favor. Mais um minuto para concluir, Obrigado. senhor Conrado. Uma área talvez que não seja tão essencial e colocar ali, não seria esse o caso? Então, na nosso ver, é gestão e progressividade. Mais uma vez, não achamos justo que nós, cidadãos comuns, paguemos o mesmo que as grandes empresas. Quem gera mais deve pagar mais. Isso serve para qualquer coisa, imposto principalmente. E não estamos no momento de se ter uma taxa a mais. Então, ao nosso ver, esse projeto de lei deve ser rejeitado. Agradeço aqui pelo espaço. Boa noite. Com a palavra agora o advogado Dr. Antônio Alves. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Sirkia. Só para complementar a fala que foi feita pelo cidadão, a CISI tem o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. E eu estava lendo esse plano municipal, abre aspas, a prefeitura diz que não há nenhum controle da prefeitura em relação aos resíduos gerados por esses grandes geradores. Não há como demonstrar a atual situação desses resíduos no âmbito do município de Assis, classificando todos os grandes geradores como empresas que não atendem à legislação federal. Atualmente, é a prefeitura de Assis que realiza a coleta desses resíduos gerados por esses geradores, destinando como resíduos domiciliares. Então, a gente, além de não ter a legislação, a prefeitura municipal não tem o controle sobre quem são esses grandes geradores, não tem sequer um cadastro. Então, acho que a fala foi muito pertinente, porque antes da gente discutir a instituição de uma taxa de lixo, é fundamental que a gente faça esse cadastramento conforme já está na Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Então, complementando. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, vereador Fernando Pereira Sirkia Júnior. Com a palavra, então, doutor Antônio Alves. Boa noite a todas e a todos. Viviane Delmassa, a única vereadora mulher aqui. Com todo respeito às mulheres presentes, tá?
E, doutor Ramon, com sua licença, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito da... Eu queria fazer algumas observações a respeito da taxa do lixo. Bem, eu sou advogado, na Rangel Pestana 300, o escritório. Eu trabalho e moro na Vila Adileta há 10 anos. Eu morava em São Paulo, me aposentei, vim para cá e depois aqui eu virei advogado, né? Fiz o curso na FEM, virei advogado, etc. Tudo bem. Sintonizado nisso, eu queria falar que eu morei em São Paulo e vivi a taxa do lixo lá. A taxa do lixo lá, ela foi implementada pela prefeita Marta Suplicy, que era prefeita do PT, na época lá, né? Ela instituiu a taxa do lixo, foi apresentada na Câmara Municipal, foi votada e foi aprovada. E, quando começou a cobrança, começou uma pandemia em São Paulo, entendeu? Porque ninguém se entendia. Porque aí que o cidadão começou a ver critérios de distribuição de valores. Mas como é que vai pagar? Vou pagar 1 quilo, vou pagar 10, a empresa paga muito, eu não pago nada. Não pode esquecer uma coisa, se você julgar para as empresas grandes pagarem, nós é que vamos pagar depois, porque as empresas vão repassar na planilha de custo dela, passar para o consumidor. Quer dizer, de qualquer jeito vai cair na nossa cabeça, certo? Não acho justo penalizar a pessoa física ou penalizar a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica também dá emprego, ajuda a gente, uma série de coisas. Certo? Em São Paulo, como foi? Começou, deu um embrolho desgraçado, a população se revoltou, foi na Câmara, apertou os vereadores e a Marta voltou atrás e tirou a cobrança da taxa do lixo. Portanto, quando a gente vai falar da taxa do lixo aqui, para mim não é nenhuma novidade. Foi reformulado, foi através de uma lei federal agora, certo? Só que a lei federal, para mim, pouco importa se é lei federal, estadual, municipal ou internacional, certo? Eu não moro no governo do Estado, eu moro em Assis, no município nosso. E é aqui que nós temos que cuidar das nossas coisas, certo? Segunda coisa, teve gente aqui que falou, a situação está difícil na periferia. A situação está difícil na periferia, está difícil para todo mundo. Eu moro em periferia, então também, depois de 60 anos, eu estudei para trabalhar para advogado, para complementar a renda, porque a minha aposentadoria não dá para viver, certo? Terceiro ponto, o serviço de limpeza de Assis é perfeito. As pessoas que trabalham no serviço de limpeza aqui estão de parabéns, muito bem administrado. Estou falando do meu bairro, onde eu moro, e das minhas circunstâncias, certo? Dou os parabéns a todos no serviço de limpeza, um serviço nota 10, perfeito. Só que tem coisa que excede a necessidade. Então, assim, por exemplo, na minha rua tem coleta de lixo todo dia. Eu só ponho o lixo para fora sexta-feira. Se tiver que pagar o lixo, como é que eu vou pagar toda sexta-feira? Bem, uma coisa eu quero evitar. Entrar em critério de cálculo. Mais um minuto para concluir, doutor Antônio. Perfeito, doutor, obrigado. Eu não quero entrar em critério de rateio, se é pela água, se é pelo consumo da água. Eu ouvi num programa de rádio que o dinheiro arrecadado seria doado para o asilo, para os asilos, né? Eu achei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Certo, mas só para terminar, então, agora eu escutei o projeto, porque não é nada disso, vai ser em benefício dos serviços prestados mesmo, né? Mas eu queria encerrar assim, para mim pouco importa se veio da lei internacional, federal, estadual, municipal. Os advogados têm que dar um jeito de achar uma saída que não seja penalizar o povo, certo? Eu acho que tem que ser assim. E outra coisa, por exemplo, eu estou disposto a abrir mão, ao invés de pagar, porque o dinheiro meu não dá em árvore nem cai do céu. Eu estou com quase 70 anos, estou trabalhando num condenado para ganhar um pouco mais para tratar da minha família. Agora, você imagina as pessoas que estão lá embaixo, gente, não é? Muito difícil. Eu estaria disposto a fazer o seguinte, em vez de botar a taxa do lixo, porque precisa economizar no serviço de limpeza, faz o seguinte, faz a coleta do lixo na minha rua, por exemplo, 2 vezes por semana, dia sim, dia não, ou na sexta-feira, como é a coleta seletiva, eu aproveito para colocar o saco de coleta seletiva, eu aproveito e coloco o saco de coleta de lixo, 1 vez por mês, 1 vez por semana só. Para mim está ótimo. Eu sou só em 2 pessoas, estou falando meu nome e da minha família em 2 pessoas em casa e minha família toda que mora por ali. Obrigado, tá certo? doutor Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer e destacar aqui a presença
do Dr. Saulo Ferreira da Silva, decano da Advocacia Cisense, que, não obstante a longeva idade, nos honra com a sua presença e veio aqui exercer a sua cidadania. Obrigado pela presença, doutor Saulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Obrigado, Cachorrão. senhor presidente. Ressaltar também a presença dos ex-vereadores José André e vereador Carlos Binato, que também estão aqui participando aqui dessa audiência. Obrigado, senhor presidente. Bem, dando prosseguimento, então, a palavra com a senhora Marlene Lopes Almeida, que é arquiteta. Boa noite a todos. Meu nome é Marlene, eu sou arquiteta urbanista, trabalho com consultoria na área de planejamento urbano. E eu gostaria de falar sobre a questão de forma global da taxa do lixo. Não só a taxa do lixo. Primeiro, tem vários itens que a gente vai, às vezes, até que repetir, né? Eu compactuo com o que o Felipe falou, que ele é o presidente do Condurb, mas tem muitos itens que a gente tem que falar. O projeto está muito aberto, no meu ponto de vista. Ele não tem um plano de investimentos. Se a cidade tivesse um plano diretor, é uma tecla que eu sempre bato, a gente teria um levantamento total da situação, não só do lixo, mas de todos os itens da cidade, de todos os aspectos. Teria um levantamento, um diagnóstico, uma projeção de demanda e de receitas. Aí, quem sabe, esse projeto de lei tivesse um amparo, um plano de investimentos. Porque sem um plano de investimentos e nem uma base de cálculo, para a gente saber quanto é que seria, se fosse o caso da cobrança, né? Porque eu sou contra, se fosse o caso da cobrança. Porque no momento pós-pandemia, entre pandemia, a situação está difícil para todo mundo. Se eu perguntar aqui para o pessoal que está presente aqui, quem é que está de acordo com a cobrança da taxa do lixo? Levanta o braço. Bom, então, eu acho que só nessa questão já dá para sentir, né? Sobre a situação da população. Aqui, as pessoas que eu ouvi falar aqui, eles estão com luz cortada, água cortada. Se fosse o caso de se ter uma cobrança, se fosse, tá? Primeiro, a população não tem condição. Segundo, a prefeitura, antes de instituir a taxa de lixo, porque assim, o Supremo ele deu a liberdade do município por esse projeto, mas isso não significa que é obrigatória a cobrança. Não é obrigatório. Se o projeto for rejeitado no dia da votação pelos vereadores, a prefeitura ela vai ter que reorganizar as receitas e vai investir na questão da taxa do lixo. Não vai ficar sem o dinheiro para esse trabalho. Se a prefeitura tivesse apresentado um projeto de lei, né, bem completo, um plano de investimento, se a população soubesse a base de cálculo, aí, quem sabe, a gente teria pelo menos algum braço levantado aqui atrás. Bom. Mais um minuto para concluir, senhora Marlene. Não, eu já encerrei, mas a questão primordial é que sempre que tiver um projeto de lei aqui, ele vai ter que sempre ser pautado por um plano diretor que não existe. Concedo a palavra agora à senhora Ruth Alves de Oliveira, que é aposentada. Sou baixinha, arruma aqui. 1,50 m. Olha, eu trouxe aqui o meu talão de imposto quitado. E confesso que moro ali no Parque das Acácias. E eu lembro muito bem do tempo das Margaridas e Barnabés, que quando chegava a época do Natal, a gente até dava um vinho, alguma coisa para eles deixar a nossa rua bem limpinha, bem organizada. Mas
acontece muita coisa que só enfeita, só arruma o nosso bairro quando vem um governador passear ou algum deputado paraquedista chegar aqui e levar algum voto. É assim que a gente sabe que eles visitam os bairros. Outra coisa terrível para mim, que sou aposentada e para todo mundo, é que nós não podemos abaixar a cabeça como... porque é uma lei federal, a gente concordar, sabendo que no nosso orçamento doméstico não está tendo para o gás, não está tendo para a luz, não está tendo para a carne, nem o arroz, nem o feijão. É isso que a questão econômica é federal, ela pega para todo mundo. Não é só para a periferia, é todos. E você paga a taxa na água, o hidrômetro marca, você paga a água que entra e a água que sai. Você paga para nascer, viver e morrer. Se um filho está na barriga aqui, ó, você gasta bastante, até mais com enxoval. Quando você morre também, você paga uma taxinha. O caixão não é de graça, nem a flor, nem a vela. Então, a gente já paga tudo. Mas eu quero saber se tem no orçamento de cada um. A arquiteta aqui colocou muito bem. Aqui não tem ninguém aqui a favor. E eu vim aqui dizer não a essa taxa de lixo pela omissão, a falta e a presença de representante da prefeitura, do executivo ou da Secretaria de Meio Ambiente, ou desse projeto que apresenta, assim, tão assim que parece que subestima a nossa capacidade de sair da nossa casa e vir aqui dizer não a mais um item que a gente sabe que na economia não tem o capital de giro. As pessoas não estão tendo dinheiro sobrando. E por que tem mais uma taxa de lixo? Então, eu venho aqui dizer não em nome de todos os moradores da cidade de Assis. E dá uma chegadinha ali na cidade de Tarumã, filha de Assis, que tem uma taxa diferenciada. Ela põe as caçambas para fazer a coleta seletiva do lixo. Dá uma olhada numa cidade arborizada, bonita, pequenininha. Não vamos copiar, não vamos colar, mas vamos encontrar em Assis a nossa maneira de lidar com a taxa de lixo. Por favor, dá um tempo para nós. Não só por causa da pandemia, não. Porque falta de dinheiro mesmo. A senhora tem mais um Não minuto tem dinheiro. para concluir. Eu não preciso mais desse minuto. Não quero mais esse minuto. Eu quero dizer não à taxa de lixo. Bem, vamos dar prosseguimento, então, à nossa audiência pública, ouvindo o senhor Elielton Pereira Aquini, que é motorista de aplicativo. Sim, né? Boa noite aí a todos. Eu gostaria de parabenizar pelo evento e falar assim, senhor prefeito, que aqui está a população. Ela foi convocada e ela está aqui, e ela está participando. Então, eu gostaria também de falar para o senhor presidente e para todos os vereadores que talvez a necessidade está de fazer mais uma audiência. Mas, vamos lá para aquilo que eu tenho que falar. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de alguns pontos e que o presidente fosse um pouquinho conivente com a minha fala, é rápida. A usina de reciclagem e compostagem de lixo começa pela história de Assis com relação ao cuidado do lixo. Ela foi feita aqui por um ex-prefeito, e esse ex-prefeito tinha um sonho, que era conseguir resolver o problema de lixo de Assis. Passado alguns prefeitos depois dele, praticamente destruíram aquilo ali. E eu acho que o pessoal da Cocacis está até aqui, eu conheço um pouco da história dele, já fui lá pesquisar, conversar com pessoas, tive em comissões de discussão municipal a respeito de meio ambiente,
e tive o conhecimento a respeito daquilo que se passa ali dentro, eles poderiam ter uma estrutura muito melhor se fosse o sonho do seu ex-prefeito que construiu aquilo lá, fosse levado à frente. Eu acredito que ele estaria muito melhor a situação deles do que está hoje. Então, assim, eu queria colocar aqui a reciclagem. A última vez que, alguns anos atrás, eu perguntei para uma coordenadora da Cocassis, ela falou assim para mim que somente 30% do lixo que poderia ser reciclado de Assis passa pela Cocassis e dá destinação. Então, a minha pergunta para o prefeito, para o secretário de Meio Ambiente, para os vereadores, se milhões são destinados para a reciclagem, por que não recicla 100%? Esse é um questionamento meu. Outra coisa também é a transparência a respeito dessa verba e de outras. A questão da rodoviária é uma, a FEMA é outra e tantas outras. Então, a transparência nos gastos sobre o lixo do município, ele não está sendo feito nem na parte de reciclável e nem na parte que o prefeito do transbordo, que vai para Quatá. É outros milhões que vai com relação aos gastos. Caminhões, combustível, gasto com o pessoal, a destinação além Quatá, que para mim é irregular. Deveria ser isso gerado renda para aqueles que necessitam. Então, essa situação do dinheiro que é destinado é uma coisa que deveria ser mudada. Quando o prefeito manda a lei para cá e ele manda dizendo que foi imposto, que vai ser punido, vai ser responsabilizado, eu li... O senhor tem mais 1 minuto para concluir, senhor Elielton. Sim. Eu li a lei e, para mim, como leigo, lendo por cima, não encontrei nenhum tipo de situação que privilegiasse isso, que vai punir alguém. Então, para mim, isso não existe. Gostaria que ele provasse. Ele usa o modelo novo de saneamento básico aprovado do governo federal para poder justificar essa lei que ele está mandando para cá. Mas só que o saneamento básico ele não é só destinação de lixo. Ele é várias outras coisas que não estão sendo discutidas também. Que, inclusive, a Marlene falou, isso daí tem que ser levado a uma discussão muito mais ampla. A destinação dos resíduos sólidos também faz parte disso, também não é discutida. O próprio plano diretor também, que poderia fazer a captação de verbas do governo federal para construir a estrutura do município, com verbas a fundo perdido, não está sendo feito, não está sendo discutido, não foi levado para frente, e ele impede que projetos sejam captados. Então, assim, essa disparidade de captação vai dar esse problema todo com relação àquilo que o... Obrigado, senhor Elielton. Muito obrigado. Bem, dando prosseguimento, então, à nossa audiência, nós passamos agora ao uso da palavra pelos senhores vereadores, que, igualmente, o público dispõe de 3 minutos para o seu pronunciamento. O vereador, pela ordem aqui, Alexandre Cobra Cirino Nicoliello Vêncio. Vereador Dionísio de Gênova Júnior. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Uma boa noite estendido a todos os presentes. Muito obrigado pela presença, a importância de vocês estarem aqui conosco, debatendo o nosso futuro, o futuro da nossa cidade. Muito obrigado pela presença de todos. Pelo que foi discutido pelos nossos amigos aqui, eu só tenho que colocar em pauta, só salientar o que o nobre amigo Felipe nos falou, da obrigatoriedade, temos que verificar todas a sistemática do projeto, e eu tenho certeza que essa Casa de Leis estará voltada para o bem comum. Eu tenho certeza disso, e que nós vamos analisar tudo que for colocado para essa casa. Todos os argumentos, os processos, a gente vai verificar com calma, porque é uma coisa muito importante, até mesmo para a população, quando diz que a taxa vai mexer no bolso das pessoas. Isso é muito importante. E nós estamos
atentos a isso. Podem ter certeza disso. Ok? Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Vereador Douglas Henrique de Azevedo Terra tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite demais vereadores, vereadora dessa casa, público aqui presente no plenário, sejam todos bem-vindos. Gostaria de começar minha fala parabenizando a todos que aqui fizeram uso da palavra, né? E também lamentar a ausência aqui de um representante do Poder Executivo para poder defender esse projeto, né? O debate perdeu muito, eu acredito, com a ausência de qualquer um, seja quem for, prefeito municipal ou algum secretário das pastas que lá pertence. Também gostaria de concordar e confirmar que somos representantes e funcionários de vocês, cidadãos da nossa cidade, e juro que eu ainda não consegui entender o porquê de destinar uma parte dessa taxa para os asilos, né? Não entrou aqui ainda, né? Eu acho que precisamos de motivos mais sólidos, coisas mais concretas que realmente poderia melhorar na destinação de lixo na nossa cidade. Teve, inclusive, o Dr. Antônio, se eu não me engano, até parabenizou a coleta no bairro dele, mas eu acompanho muito a periferia e sei o quanto o serviço é péssimo nas regiões periféricas de Assis, né? Então, tem muito para melhorar ainda nesse quesito de destinação de lixo na nossa cidade. Contem comigo, contem com esse vereador aqui na casa, e parabéns a todos por exercer a função de vocês de munícipes assisenses. Parabéns, obrigado. Com a palavra, o vereador Edson de Souza. Pastor Edinho. Obrigado, doutor Ramão, presidente, dessa importante audiência, né, que a população está presente. Isso é fundamental para essa Casa de Leis, a presença de vocês aqui nessa casa. É a casa de todos. A participação é muito importante, ainda mais num projeto tão polêmico como esse, e aquilo que os vereadores já falaram, seria tão importante que alguém do Executivo estivesse aqui para esclarecer muitas dúvidas que esse projeto trouxe. Então, eu quero parabenizar a população de Assis, e com certeza nós queremos fazer o melhor para a nossa cidade, viu? Queremos fazer o melhor para a cidade de Assis, porque temos que ser, não podemos só votar sim ou não, não, tem que analisar mesmo para não prejudicar a população. Então, estamos com vocês e pode contar com a gente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Alex Nunes, o Fabinho Alerta Verbal. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos da COCASSIS que estão presentes, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando na nossa cidade. E eu gostaria de deixar aqui, como também já coloquei nas minhas redes sociais, desde o começo do ano, nós estamos sofrendo com a pandemia, e a nossa cidade de Assis tem mais de 15 mil pessoas desempregadas. Infelizmente, foi um ano muito difícil para todos, e eu acredito que não é o momento de mais uma taxa. A Zona Azul já passou de R$1 para R$1,50, os mantimentos básicos subiu, todos, óleo, arroz, feijão, conta de água, conta de luz, e muitas pessoas estão passando por necessidade, muitas pessoas estão passando por dificuldade na nossa cidade. Muitas empresas fecharam as portas. Muitos estão tentando se reinventar, se levantar, e agora que nós estamos terminando uma pandemia. Então, acredito que não é o momento de uma taxa de lixo agora, porque muitas pessoas ainda estão passando por dificuldade. Então, essas são as minhas falas e, infelizmente, como os colegas falaram, como já foi falado, não tem ninguém do Poder Executivo para falar sobre essa taxa, qual que seriam os benefícios que ela traria à população, o que seria, como seria usado esse dinheiro em prol da população. Então, pode ser um projeto do governo estadual, do governo federal. Infelizmente, se eu olhar e analisar e ver que vai ser ruim para a população, eu vou votar contra.
E eu sou contra esse projeto da taxa do lixo, estarei votando contra, e eu não vejo o porquê votar a favor desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Augusto Vieira de Souza. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora dessa Casa de Leis, colegas vereadores, vereadora também aqui, público presente, servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem. Eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que saíram da sua casa, vieram até a Casa de Leis para fazer esse enfrentamento, para fazer essa discussão, para estar presente, exercendo o espaço de cidadania, essa casa de vocês, como outros vereadores que me antecederam mencionaram, e é muito importante que nós amadureçamos o debate para que tenhamos a melhor solução pelo bem comum, pela maturidade mesmo, ter maturidade política para enfrentarmos um projeto polêmico, de fato, para termos a melhor saída para o nosso município. Essas são as minhas palavras, parabéns a cada um que fez sua explanação também, e queria consignar que essa Casa de Leis, não sei se a mesa o fará, eu acredito que o vereador Gerson estava colhendo os questionamentos, senão a gente rebobina a fita, vamos dizer uma expressão antiga, né? A gente faz os encaminhamentos, os requerimentos, as perguntas que foram colocadas aí da tribuna, para que o Poder Executivo possa responder para essa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Como bem disse o vereador que acaba de usar a palavra, Fernando Vieira, o vereador Gerson Alves de Souza não foi convidado por acaso para secretariar os trabalhos. Ele está anotando tudo o que foi dito e, com certeza, será uma ata bastante completa dessa nossa audiência pública. Com a palavra, o vereador Fernando Pereira Sirquia Júnior. Obrigado, presidente. Queria parabenizar a todos que estão aqui. Eu acredito que o caminho para uma sociedade mais justa, o caminho para o progresso, passa inevitavelmente pela participação popular. Parabenizar quem organizou, quem incentivou para que mais pessoas viessem aqui. Eu gostaria de começar falando sobre o problema. O problema é sério e ele existe. O descarte de lixo no nosso município é um problema. São mais de 10 pontos de descarte irregular de lixo, verdadeiros lixões ao céu aberto. Quem vai lá atrás do tênis clube sabe do que eu estou falando. Quem está lá no Colina sabe do que eu estou falando. A gente não vai negar que o problema existe. O que a gente não concorda é com a solução do Poder Executivo. Como é que propõe, para resolver um problema de lixo, pegar o dinheiro que vai entrar e mandar para asilo? A gente entende o problema do asilo também, mas não é com esse tipo de gambiarra legislativa e jurídica que a gente vai resolver os problemas do nosso município. No município de Assis, existe o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que foi feito através da Lei 6.452, de 1º de fevereiro de 2018. É uma lei em que o Executivo apresentou o planejamento dele para lidar com a questão dos resíduos sólidos no nosso município. E, por sinal, é um projeto muito bem estruturado, que coloca lá o diagnóstico do problema, onde que estão os pontos de descarte irregular, onde que estão as deficiências do poder público e da gestão municipal. E, nesse mesmo projeto, estabeleceu-se algumas diretrizes e algumas metas para o Poder Executivo mesmo realizar. E, para minha surpresa, talvez nem tanta, o próprio Executivo não cumpre aquilo que ele se propôs a fazer. Se vocês forem olhar na Lei 6.452, vocês vão perceber. Ação: estudar modelos de projetos de ganhos por meio de entrega voluntária de resíduos recicláveis. É o projeto de autoria do presidente da casa, o Moeda Verde, que prevê que você poderia destinar o seu material reciclável e pegar de volta do poder público municipal hortifrutis. Mas isso até o momento não foi implementado. O prazo estimado pelo Executivo era janeiro de 2018, até hoje não foi feito. Resíduos volumosos. Problema: a Prefeitura não dispõe de área para destinação voluntária de resíduos. Ação: criação de ecopontos onde a população tem opção de descarte voluntário de resíduos volumosos. Prazo estimado dezembro de 2018. A secretária de Meio Ambiente veio aqui e falou que o prazo para a criação do ecoponto da Davi Passarinho vai ser de março de 2022, e quando eu perguntei quanto iria custar, nem isso ela sabia. O prefeito aqui
fez uma fala muito constrangedora, dizendo que apesar da secretária de Meio Ambiente ser a favor da criação dos ecopontos, apesar de já existir uma legislação que prevê a criação dos ecopontos, que ele é contra. E são muitos outros casos. Se a gente for olhar aqui, agentes fiscalizadores não podem estar... Mais um minuto para concluir, nobre vereador. Agentes fiscalizadores não podem estar presentes em todos os locais. Ação para resolver o problema, aquisição de câmeras posicionadas. Todo mundo aqui sentiu e respirou a fumaça de lixo queimado durante essa pandemia. E por quê? Porque o único aterro de nerds que tem no município de Assis não tem sequer uma câmera. As pessoas todo domingo botam fogo no aterro de nerds. E está aqui, ó, prazo estimado, janeiro de 2020. Não foi feito. Então, como nós vamos exigir um sacrifício desse da população, sendo que o Executivo não fez nem o que ele se propôs fazer no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Então, minha posição nesse sentido é intransigente. Enquanto o Poder Executivo não apresentar um planejamento sério para lidar com o problema, não ficar com solução politiqueira, porque envolver asilo e envolver outras instituições nisso, foi politicagem para colocar essas instituições contra a Câmara Municipal. E a gente está aqui trabalhando sério, com a legislação em mãos, com as propostas do Poder Executivo, e vamos fiscalizar e fazer acontecer. A gente entende o problema. O nobre vereador pode usar pela ordem, se assim o desejar, após a fala de algum colega, para complementar a sua fala. Com a palavra, o nosso vereador Gerson Alves de Souza. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, todos presentes aqui esse ato democrático, essa audiência que nós, o povo assisense, realiza, para tratar de um assunto tão polêmico. Eu creio que, primeiramente, existem 2 pontos a serem tratados no referido projeto. Primeiro, a objetividade, a falta de planejamento da instituição de uma nova taxa. O que vai ser feito com o dinheiro arrecadado? Qual o plano de destinação dos resíduos sólidos? Vai se investir em usina de lixo? Vai se investir em coleta de lixo? E, infelizmente, essas são perguntas que nós queríamos que fossem respondidas hoje aqui pelo Poder Executivo, mas, infelizmente, não poderemos ter esta afirmação por parte do Poder Executivo. Outra coisa, é bom salientar que esse não é um projeto que foi imposto pelo prefeito municipal, pelo Poder Público Municipal, e sim ele está obedecendo a uma norma jurídica federal. Mas, por um outro lado, é questionável muitas formas que estabelece esse projeto. Uma delas é a cobrança. Como que você pode estipular a composição do lixo que você produz com a água que você consome? É totalmente surreal isso. É totalmente inaceitável. Na minha casa, o lixo que eu produzo na minha casa é muito pouco. Hoje eu coloquei no lixo meia sacolinha. Vai amanhã na minha casa ver lá, um papel de bala na minha casa vai para reciclagem hoje. Meu lixo hoje é 100% reciclado. Então, eu como cidadão, eu não vejo na situação de pagar essa taxa como ela está sendo disciplinada a ser cobrada. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Carlos Silva Beitum, o Zé Gotinha. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora. Agradecer, a presença de todos aqui hoje que se fazem presente, para justificar, que não concordam com essa taxa. E a gente também está aqui e, com certeza, a gente está junto com vocês, no que for preciso. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Nivaldo dos Santos, pastor Nivaldo da Pedalada. Primeiramente, senhor presidente, quero estar cumprimentando o senhor e na sua pessoa todos os vereadores e também cumprimentar todo o público aqui presente conosco. E vou falar o que eu falei esses dias aqui em uma reunião,
que essa taxa, na verdade, no meu ponto de vista, não deveria nem ser chamado taxa de lixo, ou do lixo. Deveria ser apenas uma taxa. Mais uma taxa que um clero, um governo, e não estou falando aqui de governo José Fernandes, não. Até porque não tenho o hábito de apontar uma pessoa, porque nós estamos de forma política. E vou falar politicamente o que eu penso. É uma taxa que veio de cima, sim. É uma taxa que veio de cima. Como outras, muitas leis e normas que veio de cima. Taxas que vêm de garganta abaixo na sociedade, no público. Para nós temos que pagar, e cedo ou mais tarde vamos pagar. Assim como um dia pagávamos IPTU e, de repente, nasce uma taxa do nada para sustentabilidade. Lá no primeiro parágrafo do projeto vai falar sobre sustentabilidade. E aí eu pergunto, sustentabilidade de quem? Sustentabilidade de quem? De que governo? Né? Porque para a sustentabilidade da família não é. Isso não é, pelo contrário, está tirando, está sangrando a população, de novo. Um dia pagavam IPVA do veículo, e certo dia criaram um pedágio, e mandaram garganta abaixo. E olha nós aí, há esses dias atrás, pagando pedágio de 20 e poucos reais para ir para o Paraná. E quietinho. E ainda que falássemos alguma coisa, não importa, porque quem está lá em cima pouco vê nós. Né? E pagávamos IPVA, e já pagávamos para poder cuidar da estrada, mas aí entra uma taxa de pedágio, e nós temos que pagar. E agora pagamos IPTU, pagamos taxa para iluminação de muitas coisas, e agora vem uma taxa, denominada taxa do lixo. Não concordo, não concordo. Para mim, isso é manipulação. Eu não estou falando de um prefeito, estou falando de um governo. Manipulação. Senhor presidente, peço mais um minuto para concluir, por favor. Tem mais um minuto para concluir, nobre vereador. Manipulação, de novo, estamos passando. Já li uma história de quase 500 anos atrás sobre a escravidão. Certa vez, alguém foi convencido que ser escravo era bom. E agora estamos nós aqui, queremos ser convencidos de que uma taxa é boa. É boa para quê, se já pagamos? Ah, pastor Nivaldo, mas o sistema fala isso. Vamos bater de frente com o sistema. Este vereador aqui vai bater de frente com o sistema. Não concordo com mais uma taxa. Em tempos de pandemia ainda, sem destino certo, sem uma objetividade, não concordo. Falo com esse tom de voz porque estou indignado com mais uma taxa. Taxa esta que não vejo. Não vejo para quê. Vejo sim, algumas situações querendo nos manipular, nos convencer de que é bom. De que é bom. E muitos vão dizer, é bom. Bom para quê? Para sentirmos sangrado de novo? Em tempos de pandemia? Não concordo. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rogério Garcia do Nascimento, tens a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público que nos assiste, munícipes aqui presentes. Diz uma bela canção da Bete Carvalho, e o povo como está, com a corda no pescoço. Eu sou bem objetivo, não a cobrança da taxa de lixo. Senhor presidente. Com a palavra, o presidente desta Casa de Leis, Vinícius Guilherme Simile. Boa noite a todos e a todas. Em nome do presidente, gostaria de cumprimentar os demais vereadores e vereadora. Na verdade, eu não vou me alongar muito, porque muitos já disseram o que eu penso,
mas parabenizar a presença da população. Acho que a Câmara Municipal fez um papel importante nesse projeto, da discussão, da voz a quem está angustiado, como nós aqui, vereadores, também estamos, né, e lamentar a ausência do Poder Executivo. Imaginava um outro modelo de audiência pública, imaginavam outra conduta por parte do Poder Executivo, para que a gente pudesse aprofundar no debate, né. Nós temos dúvidas também, enquanto vereadores, a população tem suas dúvidas, e a gente ficou uma audiência unilateral, né. Importante ouvir a população se expressar, mas o Poder Executivo se acovardou, se afugentou, né, não veio, e tenta, diariamente, de maneira inoportuna, criar um contrassenso, criar um contraponto com a Câmara Municipal, dizendo que as instituições, os asilos ou qualquer outro órgão assistencial do município será penalizado caso a taxa do lixo não seja aprovada, o que é uma inverdade. Se a gente está discutindo a taxa do lixo, esse recurso tem que ter sua finalidade. Se asilos e outras entidades passam por dificuldades, vamos achar outro mecanismo, vamos achar outro meio de auxiliá-los, mas não imputar à população uma taxa usando esse artifício que isso vai ser destinado aos idosos que precisam de uma assistência especializada. Então, meu lamento pela ausência do Poder Executivo aqui na noite de hoje, parabenizar mais uma vez a população, e a Câmara vai cumprir rigorosamente a sua função, que é dar voz à população, travar esses debates, cada qual o vereador aqui na sua independência, cada qual com a sua maneira de pensar, criando a sua maneira de conduzir esse processo todo, e tenha certeza que os 15 vereadores que aqui estão, falo com maior propriedade, como presidente da Câmara, nós estamos pensando na população, na maioria da população, independente se existe um movimento contrário, uma força contrária tentando induzir nós ao erro, mas nós iremos avançar nessa discussão e parabenizar mais uma vez a presença de vocês. Obrigado, boa noite. A voz da mulher na Câmara Municipal de Assis, Viviane Delmassa. Obrigado, presidente. Boa noite a todos aqui presentes, muitos aqui amigos. Ruth, que prazer imenso em revê-la, companheira de trabalho. Também não vou me estender, porque muitos daqui já falaram o que nós pensamos, os questionamentos. Fica também aqui minha indignação do Poder Executivo de não ter representante, porque nós sabemos que existe uma legislação, mas nós sabemos também quando tem muitas brechas para essas legislações serem conduzidas, né? Aqui o Felipe falou muito bem, Marlene e outros representantes aqui, que poderia ter outros meios para poder estar se colocando, vendo esse projeto. Então, falta de transparência. Eu já recebi inúmeras fotos, como todos os outros vereadores, sobre lixo que está na rua. Até a minha amiga Cleusa, que está aqui recentemente, mandou fotos para a gente, né? E nós aqui, com o Executivo, nós cobramos até lixeiras em vários lugares, o que nos colocaram que não tem funcionário nem para fazer essa coleta dessas lixeiras, né? Como que podemos cobrar mais uma taxa, como até o vereador Nivaldo colocou? Já pagamos inúmeras taxas de iluminação, e quantos problemas nós temos de iluminação ainda, né? Mais uma taxa de lixo, e nós não temos nenhuma pessoa para recolher. Vai estar resolvendo essa problemática do lixo? Nossa avenida Rui Barbosa principal só recolhe de manhã, né? E o restante do dia, como que está? É uma vergonha. Então, nós não podemos concordar com esse projeto, e está muito inconsistente. Não tem transparência, mais uma taxa que cobra da população, enfim. Não podemos concordar dessa forma com esse projeto de lei. Não vamos, aqui já digo que o meu voto já é contrário com esse projeto, do jeito que está. A população pode ter certeza que estou aqui por representá-los, não terá o meu voto a favor. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Alexandre Cachorrão. Senhor presidente, obrigado. Eu quero
aqui dizer uma boa noite a todas as pessoas que compareceram aqui, os vereadores, pessoas que estão nos acompanhando, os servidores desta casa. Dizer que a audiência pública é um momento importante. Na verdade, é um momento que o vereador mais escuta, né? Porque é um momento onde a pessoa, o munícipe, tem a voz. O munícipe vem aqui, ele fala o sentimento dele, ele fala o que ele pensa, ele coloca as suas dúvidas. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês que saíram de suas casas e vieram aqui a esta Casa de Leis. É importante. Eu sempre defendo a presença da população aqui na Casa de Leis. Embora nós temos as mídias sociais, nós temos as redes sociais, nós temos transmissão rádio, transmissão TV, mas é importante a presença de vocês aqui. Eu valorizo muito, eu prezo muito, eu incentivo bastante as pessoas que acompanhem e que venham por esta Casa de Leis. O meu posicionamento já é muito claro. O dia que esse projeto foi protocolado aqui nessa Casa de Leis, eu subi na tribuna e eu falei que eu sou contra essa taxa do lixo. Eu sou contra a taxa do lixo. Mais uma taxa. E neste momento eu precisaria de uns 20 minutos para poder argumentar e pontuar todos os pontos que eu coloquei. Inclusive eu iria fazer essas perguntas, questionamentos aqui para o Poder Executivo, no momento não foi oportuno, pela conta de não ter nenhum representante. Mas no dia da discussão das leis eu vou colocar esse projeto, eu vou colocar, vou pontuar. Eu gostaria só de deixar um detalhe, senhor presidente, que o tempo me permite, porque eu fui conversar com alguns prefeitos aqui da nossa cidade, da nossa região, com relação a esse projeto de lei. E os prefeitos que eu conversei, eles falaram: Alexandre, eu não vou colocar esse projeto. Não é o momento de colocar esse projeto. Ah, mas existe uma lei federal que obriga que a partir desse ano as prefeituras têm que aprovar esse projeto. Existem muitas discordâncias. A própria Constituição Federal, ela fala que somente os municípios têm competência para legislar sobre taxas. Então já existem prefeituras entrando com ação de inconstitucionalidade com relação a esse projeto. Então isso vai longe, a discussão vai longe. A discussão desse projeto, dessa lei federal, ela já vem desde 2000, 2002, 2004, não me recordo. Então pode ser que haja mudanças ainda o ano que vem. Então eu conversei com prefeitos, os prefeitos foram bem objetivos, bem claros. Alexandre, ó, nós vamos aguardar, não é o momento. Nosso objetivo agora é criar postos de trabalho, é atrair empresas, é criar métodos e mecanismos para a retomada do crescimento. A população precisa, as cidades precisam recuperar a sua capacidade de investimento. Então essas são o que eu escutei, né, dos prefeitos. Não foi um nem dois, foram vários prefeitos aqui da nossa região, falando sobre essa criação, sobre a apresentação desse projeto. E vi também em outras cidades do estado, outras cidades do Brasil, principalmente a cidade de São Paulo, que eu vi um posicionamento. Mais um minuto para concluir, nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. A cidade de São Paulo, o prefeito também já está entrando com ação contra a União, com relação à inconstitucionalidade desse projeto. Então, assim, tem muito que acontecer ainda, tem muito para se discutir, muita coisa pode mudar. Esse é apenas, senhor presidente, um ponto que eu gostaria de colocar aqui, né, vem de encontro com o pastor Nivaldo falou, né, pastor? É muito vindo coisa de goela abaixo. Acho que não é assim, nós temos que discutir, temos que debater, né? E parabéns mais uma vez aqui, a presença de todos vocês, todos aqueles que estiveram aqui, usaram a tribuna. Professora Ruth, um abraço. Professora Ruth, desde o meu primeiro mandato, eu vejo a senhora vindo aqui, vindo discutir, vindo acompanhar as sessões aqui da Câmara. Então, parabéns. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos aqueles que tiveram seu tempo e vieram aqui a esta Casa de Leis fazer o papel de cidadão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o professor Nilson Silva, representante da sociedade civil. Boa noite a todos, senhor presidente. Cumprimento da sua pessoa, os nobres vereadores. E confesso que me senti surpreso ao convite, mas como aqui estou, eu tenho a lamentar a não presença do Executivo. Muitos que aqui estão tinham a ansiedade da discussão, da busca daquilo que nos foi colocado, a questão da taxa de lixo. Como dito pelo
o vereador Cachorrão, é uma questão que isso já vem desde 2004, né? Já tivemos discussões disso aqui na Câmara. Eu me lembro que trouxemos pessoas de fora para fazermos essa discussão, quando pagávamos os caminhões para levar o lixo até Quatá, né? Vários foram as discussões a respeito. E, de repente, uma lei que alguém, nesse momento, num momento tão difícil, onde toda a população de Assis, numa dificuldade muito grande, quer cobrar a taxa de lixo. E o pior, não tem a capacidade e a coragem de vir aqui para explicar o motivo. Simplesmente colocou à disposição. Os vereadores que se respondam, eles que assumam, né? É lamentável. Eu, como cidadão assisense, lamento muito essa atitude do Executivo de não estar presente aqui. Então, eu quero parabenizar a todos que aqui tiveram, que aqui vieram, se dispuseram a discutir. Lamentável, não tivemos a devolutiva da discussão, mas eu acredito que todos os vereadores aqui presentes, conscientemente, têm a questão de que não vão votar nesse projeto. Eu agradeço muito essa disponibilidade para que a população sinta que aqui nós temos representantes do povo. Muito obrigado. Boa noite. Bem, Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. O senhor já vai encerrar? Eu gostaria de pedir ordem, pode ser? Eu já passaria, conforme a nossa resolução 163/2012, a palavra para o nosso secretário dos Trabalhos para finalizar. Mas tem a palavra o vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dar deixar uma possibilidade aqui, uma ideia. Não só eu, acho que com todos os vereadores aqui, nós temos as nossas emendas impositivas. Eu acho que eu, sempre na medida do possível, eu destino alguns recursos para os asilos da nossa cidade, não só asilo, mas todas as entidades assistenciais aqui do nosso município. Sei que todos os vereadores também assim o fazem. Mas a Câmara Municipal, ela tem a sobra do orçamento da Câmara, sempre tem uma sobra. E este ano, como foi foi austero aqui a gestão, eu acredito que pode ser que sobre uns 3 milhões, eu acredito que mais ou menos de 2 a 3 milhões, para que uma sugestão que o prefeito possa estar utilizando esse dinheiro, essa sobra que volta para o cofre público, a Câmara devolve no final do ano, possa ser destinado, então, para os asilos, aí no caso, né, que estão precisando, aí, passando por um momento difícil, né, seria um recurso considerável que estaria aí ajudando e muito. Aí. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Cirque. Obrigado. Eu gostaria de lamentar de novo a ausência do Poder Executivo. Eu me preparei muito hoje para estar aqui, estudei bastante. Queria aproveitar a oportunidade da presença dos cidadãos aqui na Casa de Leis para convidá-los para, quando essa matéria for pautada, para a gente poder justificar perante a sociedade o nosso voto não e dar as justificativas técnicas, porque a gente não vai fazer demagogia, a gente não vai fazer politicagem, a gente está aqui fazendo um trabalho sério, comprometido, pautado na legislação vigente e nas prerrogativas que nós temos. Então, fica o convite para que vocês venham aqui quando essa propositura for pautada, para que a gente possa ter mais tempo. Hoje foi 3 minutos por vereador, não deu para a gente explicar a fundo o nosso posicionamento sobre, então aproveitar para lamentar também a ausência do Poder Executivo, que se acovardou e não trouxe ninguém, deixando os vereadores aqui com todo o ônus do projeto. É só, presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Vieira. É apenas uma questão técnica, né? Eu estava consultando agora o site do Supremo Tribunal Federal. Acredito que na terça-feira que começou o julgamento, o presidente, acho que foi uma coisa assim. E está os vereadores,
os ministros do Supremo eles estão fazendo os votos, né, com relação à inconstitucionalidade, porque o argumento é assim, houve argumentos dos dois lados, que a União estaria instituindo com a política de saneamento básico a questão do município criar o tributo, ele cria, ele arrecada e ele faz a gestão para evitar essa coisa do município para Brasília, né? Essa é uma situação. Mas, de fato, é uma quebra de harmonia. Como a gente fala quebra de harmonia entre executivo, legislativo, judiciário e tal, é uma quebra de harmonia entre as esferas, né? Então, a União interferindo na autonomia do município. Então, essa discussão, a gente aguarda o julgamento do Supremo, eu acredito que tem uma solução para esse processo legislativo dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Bem, findas as discussões, conforme resolução 163 de 2012, nós passaremos agora à leitura dos pontos principais desta audiência. Com a palavra, o vereador convidado a secretariar os trabalhos, Gerson Alves. No dia 1º de dezembro de 2021, foi realizado na Câmara Municipal de Assis audiência pública para discutir o projeto de lei complementar número 003/2021, que institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Estiveram presentes vários representantes da comunidade assisense e os seguintes vereadores já relacionados pelo presidente. A audiência teve início às 19h23, sendo presidida pelo vereador Luiz Antônio Ramão, compondo a mesa os vereadores Jonas Campos, Vinícius Simle e Gerson Alves, o qual foi incumbido de secretariar os trabalhos, e também o senhor Nilson Silva, representando a sociedade civil. O presidente esclareceu que foram enviados ofícios convidando vários órgãos públicos e também o Poder Executivo e suas secretarias. Dando continuidade, foi aberta a participação popular, conforme segue. O senhor Felipe Fontana fez alguns questionamentos. Primeiro, a real obrigatoriedade do projeto, a forma de cálculo da taxa, o nível de renda e destinação adequada dos resíduos sólidos, se esse seria o momento adequado para a implantação da taxa, devido aos danos que a pandemia está causando. Senhor Adevar Campana, várias cidades estão trabalhando outras formas para adotar a referida cobrança. Destacou danos causados à economia e principalmente com os mais necessitados. Senhor Luiz Antônio Carvalho, todos os vereadores são representantes do povo e que a população não suporta a implantação de novos impostos. Senhor Conrado Marcolese, destacou a ausência de representantes do Poder Executivo para defender e esclarecer o projeto de lei complementar. O principal ponto do projeto seria a falta da análise da progressividade e que a Prefeitura não tem meios para mensurar a proporção de lixo produzido por cada cidadão. As cobranças de impostos seria a última medida a ser tomada pelo Poder Público. Não acha justo o meio que está sendo utilizado para as cobranças. O vereador Fernando Siquia ratificou a falta de critérios de controle dos grandes geradores de lixo, sendo fundamental a realização de um devido cadastro. O senhor Antônio Alves relatou que morou em São Paulo, na cidade de São Paulo, e vivenciou pessoalmente a cobrança da taxa de lixo naquela época, instalada pela Prefeitura, e que não foi uma experiência muito boa, e que após várias cobranças da população, a taxa foi retirada. O serviço de limpeza de Assis, na sua opinião, é perfeito, que entendeu um pouco mais do projeto nesta noite, mas que outras medidas devem ser adotadas, menos a implantação da taxa, que a coleta de lixo deveria ser feita 2 vezes por semana e não diariamente como é feito atualmente, como forma de redução de custos. A senhora Marlene Lopes destacou que o projeto é muito aberto, sem um plano de investimento. Destacou a falta de um plano diretor atualizado. Se o projeto não for aprovado, o Poder Executivo terá que realizar a organização de receitas. Não é a favor do projeto. A senhora Ruth Alves
Declarou que antigamente nossos bairros eram muito bem cuidados, o que não acontece nos dias de hoje, que a população está passando por uma grave crise financeira e que não é a favor da aprovação dessa taxa. O senhor Elielton Kine salientou que a população obedeceu ao chamado para discutir o assunto, que a usina de compostagem de lixo foi criada para resolver o problema de lixo em uma administração anterior, mas com o passar do tempo, algumas administrações destruíram a nossa usina. Somente 30% do lixo passa pela COCACIS. Questionou por que não é reciclado 100%. Transparência nos gastos com o lixo não está sendo realizada, que deveria ser utilizado o lixo como fonte de renda, utilizar o plano diretor como captação de renda junto ao governo federal. O vereador Dionísio de Gênova salientou que a Câmara dos Vereadores analisará criteriosamente o projeto antes de uma aprovação ou reprovação. O vereador Douglas Azevedo destacou a falta de um representante do Poder Executivo, que atrapalhou muito o debate, que não entendeu ainda a justificativa da destinação de verbas pelo Executivo às instituições com a aprovação do projeto. O vereador Edson Souza, que a Câmara Municipal irá pautar em fazer o melhor para o município de Assis. O vereador Fábio Alex Nunes, que não é momento da implantação de uma nova taxa, pois as pessoas de nossa cidade passam por necessidades e empresas fecharam e o desemprego se instalou. Mencionou a necessidade de representantes do Poder Executivo e que é contra o projeto. O vereador Fernando Vieira, que esta Casa de Leis levará todas as perguntas que foram feitas durante essa audiência para que o Poder Executivo possa responder. O vereador Fernando Circa destacou a existência de diversos pontos de descarte irregular de lixo em nossa cidade, que o plano de descarte de resíduos sólidos existente em Assis é um projeto muito bem elaborado, que estabelece diretrizes e metas, mas que não é cumprido pelo próprio Poder Executivo. Mencionou sobre a importância do projeto Moeda Verde. O vereador José Carlos relata que é contra o projeto da instalação da taxa do lixo. O vereador Nivaldo dos Santos destaca que a taxa não deveria ser chamada de taxa do lixo, e sim de mais uma taxa, que muitos desses impostos estão sendo periodicamente impostos à população, que não concorda com a taxa, que considera esse ato uma manipulação política, que a arrecadação dos valores não tem destino certo, que é conta principalmente em tempos de pandemia. Rogério Nascimento não concorda com a cobrança da taxa. Vereador Vinícius Simini parabeniza a participação da população, mas lamenta a não participação do Poder Executivo para aprofundar a discussão em torno de um tema tão polêmico, que o Poder Executivo está vinculando erroneamente a aprovação do projeto à destinação de verbas às instituições de caridades. Vereadora Viviane Delmassa ficou indignada pela não participação do Poder Executivo na audiência, que concorda que existem outros meios para enfrentar o problema da destinação do lixo. Não concorda com a instalação de mais uma taxa, que a recolha do lixo na Avenida Rui Barbosa é precária. Destacou a falta de transparência na aplicação dos recursos públicos, que é contra o projeto. O vereador Alexandre Cobra-Vencio destacou a importância da audiência pública como um momento de se ouvir a população, que valoriza a participação pública. Sua opinião a respeito do projeto é contrária, que tinha várias indagações a fazer ao Poder Executivo. Salienta que ouviu vários prefeitos de nossa região e eles não vão adotar esse projeto e que muitos vão até entrar com ação de inconstitucionalidade. O professor Nilson Silva, que tem a lamentar a não presença do Poder Executivo. Existem muitas indagações a serem feitas. Acredita que houve uma omissão na explanação do projeto, que surge uma lei num momento muito difícil, de extrema dificuldade, onde muitos passam por necessidades, que o Executivo está jogando toda a responsabilidade do projeto aos vereadores da Câmara Municipal, que esperam um não de todos os vereadores diante da votação do projeto. Fernando Vieira destaca ainda que há uma discussão no Supremo Tribunal a respeito das tratativas da constitucionalidade do plano de saneamento básico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Que show, hein, vereador? Capacidade de síntese fantástica. Parabéns. Obrigado. Agradecendo o vereador Gerson Alves pela elaboração desse relatório sobre a nossa audiência pública, agradecendo a presença de cada um dos senhores vereadores aqui e
e do público presente, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.